Vamos pegar a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem aqui é aluno da Escola do Espírito Santo? Levanta o braço. Olha, poucos alunos, né? Que estão aqui. Olha aí. Então eu quero convidar os demais, todo santo dia, às 6:30 da manhã, no Instagram, Nicolau e Dalvani Fac, ou no canal no YouTube, Nicolau e Dalvani Fac, você vai participar da Escola do Espírito Santo. Esses dias nós estamos vivendo a novena da Divina Misericórdia, estamos também pelo canal no YouTube e Facebook da comunidade Filhos Amados do Céu. A Escola do Espírito Santo, ela tem o objetivo de nos fortalecer na palavra. Às 6:30 da manhã, ou seja, ainda a aurora, de manhã cedo, meditar a palavra, degustar a palavra. Nós também rezamos o poderoso texto da Divina Misericórdia. Então eu quero convidar você a se preparar a viver as batalhas de cada dia. Eu quero convidar você a viver as provações de cada dia e vencer. Amém? E vencer. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus tem vitória para você. Olhe bem na bila preta do olho desse irmão, diga: Deus tem vitória para você. Você não está aqui à toa. Amém? Ele está passando pela prova, está passando pela cruz, está carregando a cruz. Diga para o irmão: você vai ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aplaude o Senhor, minha gente. Então vamos nós aqui. A palavra diz: logo em seguida forçou os discípulos. Quem forçou? Jesus. Logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e a aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse das multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar. Jesus mandou os discípulos ir, depois despediu a multidão e foi orar. Por quê? Porque toda vez que aquele que está ministrando, aquele que está conduzindo um momento de oração, aquele que está sendo usado por Deus, quando termina de curar uma multidão, expulsar muitos demônios, precisa se retirar e ficar só para orar. Porque mesmo Jesus sendo Deus, mas a sua humanidade precisava restabelecer as forças. É Jesus também nos ensinando que ninguém vence o demônio sem oração. Amém? Ninguém. Ah, missionário Nicolau, eu estou passando por uma grande prova na minha vida. Eu estou passando por muitas provações na minha vida. Mas você está orando, meu irmão? Você está orando? Não, eu peço às pessoas para rezar por mim. Não adianta. Ei, reza por mim, missionário. Eu digo: eu rezo, mas não vai servir de nada se você não rezar por você. Amém? Agora, se você rezar e eu rezar, aí vai servir muito. Sim ou não? Agora, se só o missionário rezar, vai adiantar? Porque Deus pode chegar assim: não, você está rezando por essa pessoa e ela não quer nem saber Deus. Você está pedindo por essa pessoa aí não quer nem saber de mim, ó, me esqueceu faz tempo. Então, você precisa orar por você. Você precisa orar por você. Precisa ter uma hora que você tem que colocar o joelho no chão, na sua casa, ali na sua cama, ao lado da sua cama, como eu gosto de fazer, ao lado da minha cama, quando eu me acordo, coloca o joelho no chão e vai orar, meu irmão. Colocar o joelho no chão é reconhecer-se fraco, limitado, necessitado da graça e do poder de Deus. Então Jesus foi orar a sós, diz a palavra. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho, orando, rezando. O barco dos discípulos, porém, já estava a uma distância, a muitos estádios, né? Muito longe. Muitos estádios significa longe da terra. E o que foi que aconteceu quando o barco já estava lá longe, em alto mar, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. O que é que fazia agitar o barco que os discípulos estavam? O vento contrário. O que é que está agitando a sua vida? O vento contrário.
Se teve vento contrário para a vida dos discípulos, tem ventos contrários também para a sua vida. Amém? Não caia na ilusão achando que os ventos contrários só é na sua casa, na casa do vizinho está tudo bem, não tem vento nenhum. Não, é para todo mundo. Os ventos contrários são para todo mundo. Todos passamos por esses ventos contrários. E aqui os discípulos que estavam na presença, que caminhavam com Jesus, estavam com Jesus, mas nesse momento eles não estavam. O vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, lá para umas 2 da manhã, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Como foi que Jesus foi encontrar com os discípulos? Diz que o barco já estava longe da terra. E Jesus fez uma caminhada aonde? No mar. Bora caminhar no mar, minha gente? Só para Jesus, né? Só Jesus caminha no mar. Você já viu alguém caminhando no mar? Eu nunca vi. Então Jesus foi ao encontro dele caminhando sobre as águas, que já é um milagre. Ele começou caminhando sobre as águas e foi até o encontro dos discípulos, que estavam apavorados porque as ondas, os ventos, as ondas que entravam na barca, o vento que agitava, eles estavam ali já com muito medo, estavam ali perturbados. E quando eles viram, né? Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. Eles não sabiam que era Jesus. E quando ele viu aquele homem de branco caminhando sobre o mar, no mar, sobre as águas, caminhando até eles, eles pensavam que era o quê? Um fantasma. Eita, menino, quem tem medo de fantasma aí? E eles, quando viram que era um fantasma, a palavra diz, a gritaria foi grande. Aqui é a palavra que está dizendo, não sou eu não, ó. E diziam: é um fantasma. Eu acho que eles não diziam nem assim, não. Acho que gaguejava. Um fantasma. Eles estavam com tanto medo e a gritaria era grande, minha gente. Pensa numa perturbação. Quem aqui já viu fantasma? Eu nunca vi, nem quero. Nunca vi, nem quero. E quem viu, fica com o seu fantasma sozinho. Então, a mulher está dizendo ali que já viu o fantasma. A gritaria foi grande, né, minha senhora? Os discípulos pensavam que era um fantasma. Só que o labacé aqui foi tão grande, e Jesus, vendo que eles estavam perturbados, mas Jesus disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Olha aqui a palavra de Jesus. Jesus está querendo dizer aqui para eles: eis caba frouxo, ô homens frouxos. Porque eu já vi uma coisa, mas homem frouxo tem muito, viu? Ô os homens frouxos, vocês estão no Zé? Se Zé visse um fantasma daquele tamanho, um homem daquele tamanho, Ave Maria, corria que a sola do pé batia na bunda. Os homens frouxos, não tenhais medo. Jesus fala: tende confiança, sou eu. Interessante, quem acompanha a liturgia diária, nós estamos vivendo a 8ª da Páscoa, amém? E o evangelho de hoje também fala de fantasma. Queria que você pegasse, se der para você pegar o evangelho de hoje, na leitura de hoje também, do evangelho da 8ª da Páscoa, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 35. Os discípulos que tiveram uma experiência, os discípulos de Emaús tiveram uma experiência com Jesus. Eles estavam voltando para casa, Jesus apareceu no meio deles e estava fortalecendo o coração deles para eles não desistir. E
quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram e voltaram para dar testemunho para os outros discípulos. Ei, nós vimos Jesus, Jesus está vivo. Essas coisas aqui aconteceram depois que Jesus foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou. Aqui já é Jesus ressuscitado e ele vai agora aparecer para os discípulos. E quando eles estavam ainda dando a notícia, o próprio Jesus, diz a palavra aqui, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Aí a palavra de novo. Eles ficaram assustados, cheios de medo, e pensavam que estava vendo um fantasma. Eita povo para ver fantasma. Agora, a graça aqui é que sempre era Jesus, não era fantasma. Então, eles estavam com medo, e quando Jesus fala assim: a paz esteja convosco, e eles pensavam que estava vendo um fantasma. Versículo 38. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no vosso coração? Gente, quando é que eles vão ver um fantasma? Assim, pensando que é um fantasma, porque na verdade eles não viram um fantasma. Quando é que eles pensam que é um fantasma? Quando eles têm dúvida no coração. O que faz a gente perder a nossa fé em Deus é quando a gente tem dúvida no nosso coração. O que fez esses homens gritarem quando Jesus estava caminhando sobre as águas é porque eles estavam com dúvidas, não sabiam quem era, o que era. Então Jesus estava falando para eles aqui nesse exato momento: por que vós tem dúvida no vosso coração? Por que há dúvidas? Porque estáis preocupados. A preocupação nos distancia da confiança em Deus. O que é preocupação, missionário Nicolau? É sofrer por antecipação. A gente fica sofrendo, né? O próprio nome já diz, preocupado. Você está sofrendo por antecipação. Você está morrendo ali, você está preocupado, está tenso, estressado. Então, essa palavra de hoje vem trazer ao nosso coração, nessa noite, para que nós possamos ter a nossa confiança em Deus. Porque a confiança em Deus total vai tirar de nós toda preocupação, toda dúvida, toda angústia e todo mal. Amém? Você está entendendo? Quem está entendendo, levanta o braço. Você está entendendo o que Deus está falando para nós nessa noite? Então, quando a gente está inseguro, com medo, sem confiança em Deus, a gente vê coisas que não existem. A gente imagina coisas que não existem. Fantasma existe? Não. Mas eles estavam mentalizando o quê? Fantasma. E o que estava causando essa mentalização do fantasma? O medo. O medo era tão grande. Talvez a preocupação, talvez o que eles estavam passando naquele momento, a tribulação, o medo da morte. Então tudo isso vai trazendo ao nosso coração uma fragilidade. E aí no Evangelho vai continuar falando o seguinte: quando Jesus disse assim, tende confiança, sou eu, não tenhais medo, voltando aqui para o mar da Galileia, Pedro, interpelado pelo Espírito Santo, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem, Pedro. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e a gritar. Vocês estão vendo aqui nessas duas passagens que eu estou trazendo, uma antes de Jesus ressuscitar,
que é nesse momento que ele caminha sobre as águas, lá no mar da Galileia. E a outra passagem, que é o evangelho de hoje, essas duas leituras, por 3 vezes aparece a palavra medo. Medo. Jesus fala para eles, quando eles pensam que é um fantasma que está caminhando sobre as águas: não tenhais medo. Quando Jesus aparece para eles ressuscitado: não tenhais medo. Quando Pedro vai caminhar sobre as águas, Pedro disse: agora eu quero caminhar também sobre as águas, Senhor. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí, venha. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Aí Pedro, o que é que acontece com Pedro? Ele tem medo e começa a afundar. Diga para o irmão que está do seu lado: toda vez que você tiver medo, você vai afundar. Você sabia disso? O que está dizendo, o que é a palavra que não sou eu que estou dizendo. Você está percebendo que essa palavra de hoje e outras palavras, toda vez que Jesus queria encorajar alguém, dizia: não tenhais medo. E o medo paralisa, sim ou não? Sim. O medo bloqueia? Sim. O medo nos impede de avançar? Sim. O medo nos impede de confiar em Deus? Sim. O medo traz ao nosso coração dúvida? Sim. E o que é que as pessoas mais tomam remédio hoje para não sentir medo? O medo realmente é algo que o inimigo utiliza e que destrói se a gente não tiver a confiança em Deus. Nesse tempo de ressurreição, nessa oitava da Páscoa que nós estamos vivendo, oitava significa 8 dias de Páscoa. Nós estamos vivendo essa oitava, e essa palavra de hoje, Jesus fala ao meu e ao seu coração: não tenhais medo. Agora, é fácil não ter medo? É não. Porque se tem uma coisa que a gente é medroso. A gente tem medo de ter medo. A gente tem medo em excesso. Você sabe o que é medo em excesso? É síndrome do pânico. Quando eu completei meus 21 anos de casado, ou de idade, vou completar nesse ano, 21 de casado. Mas quando eu completei 21 anos de idade, eu adquiri uma síndrome do pânico. E eu fiquei com medo. Medo de quê? Medo de morrer. Eu estava com medo de morrer. Quem tem medo de morrer aí? Levanta o braço. Pronto. Diga para o irmão que está lá: tu vai morrer condenado. Eu estou brincando, condenado não, você dizer abençoado. Tu vai morrer abençoado. Amém? Mas morrer ninguém quer, não é não? A gente se apega muito às coisas da terra. E quando eu completei 21 anos, foi logo na época da dengue. Eu peguei essa tal da dengue. E eu acho que eu peguei ela durante 1 ano. Acho que quando eu ficava bom, o mosquito vinha e picava eu de novo. Ficava bom, o mosquito vinha e picava eu de novo. Eu digo: rapaz, não fica mais bom não. E eu passei 1 ano sentindo tanto labacé. Porque nem quando eu peguei a Covid eu sofri tanto quando eu peguei a dengue. Foi demais. Eu pensei que eu ia morrer. E aquele pensamento que ia morrer, e aquele pensamento que estava endoidando, né? E ao mesmo tempo medo, aquela coisa, medo de tudo. E aí desencadeou em mim uma síndrome do pânico. Fui para o médico, o médico passou o remédio controlado para mim tomar, e eu não tomei. Fiquei com medo de tomar o remédio. Aí eu digo: doutor, como é que eu vou tomar o remédio se eu tenho medo de tomar o remédio? Agora o doutor disse: agora lascou. Eu digo: pois é. E diga: como é que fica bom? Aí ele disse assim: se você tiver muita fé, você pode passar sem um remédio. Eu digo: diga de novo que eu quero ouvir. Se você tiver muita fé, você pode passar sem um remédio. Agora tem que ter muita fé. Rapaz, eu saí daquele consultório com aquilo ali mexido. E fui para a igreja, fui adorar Jesus. Eu digo: Senhor, não vou tomar mais não. Agora eu vou tomar é fé. Aí foi onde apareceu na minha vida o texto da misericórdia. E eu comecei todos os dias às 3 horas da tarde a rezar o texto da misericórdia. E ali se tornou o meu
remédio. E depois desse texto da misericórdia, eu não fiquei bom da noite para o dia, não. É um processo, minha gente. Quem tem síndrome do pânico, quem tem doenças psicológicas, é um processo diário. E a cada dia eu rezando o texto da misericórdia e enfrentando os meus medos, porque a gente tem que enfrentar e trazendo ao nosso coração aquilo que Jesus fala: não tenhais medo. E a palavra de Deus, comecei a estudar a palavra, comecei a meditar a palavra, e aí texto da misericórdia, palavra de Deus, foi o meu Lexotan, foi o meu diazepam, foi o meu, porque eu tinha o meu pânico justamente era de tomar remédio, porque uma vez eu tomei remédio, não sabia que eu era alérgico a alto grau, a dipirona, e aí eu estava com febre, minha avó disse: toma aquele remédio ali, aí tinha o nome, dipirona, aí só para tu colocar 30 gotas, né? Eu coloquei 45, eu escutei errado, aí tomei 45 gotas, foi tomando, aqui fechando, os caroços subindo e eu com falta de ar. A sorte que minha avó chamou o vizinho, começou a gritar para me levar às pressas para o hospital, porque eu não estava mais respirando, não estava conseguindo respirar, estava que nem, podia nem dizer: vó, vou morrer, não tinha como. Minha avó olhava para mim e fazia, e aquilo ali ficou gravado na minha cabeça, na minha mente. Quando eu cheguei no hospital, aplicaram, ainda lembro o nome do remédio, nunca esqueci, porque é meu antídoto, né? Fernergan, na veia, Fernergan. Aí quando aplicou a Fernergan, foi que destravou aqui, eu comecei a respirar. Pronto, depois daquele dia, eu fiquei com medo de remédio. Eu não tomo qualquer remédio. Às vezes quando eu vou tomar um remédio lá em casa, eu digo a Dalvani: toma tu primeiro. Pode perguntar a ela, tá ali. Não, mas o médico passou o remédio, foi para tudo. Não quero saber, toma você primeiro, depois você vai dizer suas reações, e aí eu tomo. Aí pode ser uma vitamina, pode ser um remédio natural. Eu digo: toma você primeiro. Mexeu tanto comigo que eu digo: eu lá sei se eu tenho alergia a esse troço, para passar tudo de novo que eu passei. Então, como eu não sei, graças a Deus até hoje é só a dipirona. O médico chega: você tem alergia a alguma? Não, o médico nem pergunta. O médico vai fazer a consulta, eu digo: doutor, eu tenho alergia de dipirona. Não perguntei não, mas eu tenho. Ah, bom saber. Chego no dentista: o que é que tem a ver dentista? Aí você na cadeira do dentista, vai aplicar aquela injeção. Diga aí, eu digo: tem alergia a dipirona. O que é que tem a ver? Nada a ver uma com a outra. Mas o medo é tão grande, dipirona longe. Amém? Então aquilo ficou marcado e eu fiquei perturbado e não tomava remédio. E sofri, mas eu não desisti, porque o médico falou: se você tiver fé, muita fé, você não precisa. E aí foi o texto da misericórdia e a poderosa palavra de Deus. Gente, é aquilo que Jesus fala para nós aqui: não tenhais, diga para o irmão que está do seu lado, não tenhais medo. E desde esse dia eu me preparo para a boa hora da morte. A gente tem que se preparar para a boa hora da morte. E tem uma coisa que eu fui estudar no texto da misericórdia. Quando Jesus apareceu a Santa Faustina, Jesus falou o seguinte para Santa Faustina: quem rezar o texto da misericórdia todos os dias, na hora da morte eu darei uma boa morte. Isso me encantou, minha gente. Isso me seduziu. Por isso que eu rezo o texto da misericórdia, para ter uma boa hora da morte. Eu digo: Senhor, é promessa, viu? Eu não deixo de rezar o texto da misericórdia, porque eu quero ter uma boa hora da morte. Isso foi me acalmando. Na hora da morte eu vou aliviar, ele dizia a Santa Faustina, né? Na hora da morte vai ter um alívio. Eu digo: oh meu Deus, que bom, é bom morrer aliviado, não é? Não morrer asfixiado, como eu quase morria. Deus me livre. Então, olha o que a palavra está dizendo para nós nessa noite. Tenha fé. Se você está precisando de uma graça na sua vida financeira, vai acontecer. No seu trabalho, vai acontecer. Se você está precisando de uma graça na sua família, a restauração da sua família, vai acontecer. Se você está precisando da restauração da sua saúde, vai acontecer.
Porque nós precisamos ter fé. A confiança. Quando Pedro estava lá afundando, foi o que Pedro fez? Começou a gritar. E gritava, e gritava, e gritava. E aquele Labacé todo, e Labacé. Aí quando Jesus chegou perto assim, estendeu a mão, levantou, pronto, calmou tudo. Aí Pedro ficou, vixe, não foi fácil. Foi só pegar na minha mão. É fácil. É só deixar Jesus pegar na sua mão. Voltou Jesus com Pedro lá para o barco, onde estavam os outros com medo. Quando Jesus pisou no barco, entrou no barco, o que é que a palavra de Deus diz? A tempestade, a ventania, tudo acalmou, minha gente. Sabe por que sua vida está uma tempestade? Sabe por que na sua casa está uma tribulação? Sabe por que na sua casa está um risca-faca danado? Porque você precisa levar Jesus para a sua casa, para a sua família. Você precisa levar Jesus para a sua vida, para dentro do seu coração. Quando Jesus adentrar, tudo vai acalmar. Amém? Isso não quer dizer que a gente não tenha batalhas. Não é isso. Você não está aqui porque amanhã você não vai ter provação. Vai, meu filho, você vai ter provação. Amanhã você vai ter cruz para carregar. Agora, você quer carregar a cruz, você quer lutar contra as provações da vida, gritando ou calmo? Esperneando, desesperado, que nem um doido, nem a doido, nem a galinha quando quer pôr ovo não sabe onde botar. E aquela zoada galinha no terreiro, e a galinha onde é que põe o ovo? E não tem onde pôr o ovo. Tem gente que é assim na vida, que nem uma galinha querendo pôr o ovo. Desespero, um grito mal do mundo. Ou você quer passar pelas tempestades da vida, calminho, sossegado, o mundo se acabando, tranquilo, confiando em Deus. Rapaz, olha o prejuízo que tu tomou. Bom, faz parte da vida, assim mesmo, né? Acontece, essas coisas acontecem. Tem gente que é assim, né? Quem é assim é aquela pessoa que tem confiança em Deus. Aquela pessoa que sabe que a cruz é pesada. Aquela pessoa que sabe que as dificuldades são diárias. Não é aquela pessoa que vive na ilusão, que vive na fantasia, né? Que acha que super-homem existe. Super-homem já começa errado, porque você já viu um homem vestir uma cueca em cima das calças? Eu nunca vi um homem com cueca por cima das calças. Aquele super-homem ali já começa errado. É um desmantelo. E a gente pensa que a vida é assim. Não, a vida é dura. Diga para o irmão que está do seu lado: a vida é dura. Olhe para o irmão e diga assim: nada fácil. Olhe para o outro lado e diga assim: nada fácil. Talvez quando você veio para cá, você encontrou alguma dificuldade. O pneu furou, o carro deu prego, uma moto deu prego, ou de repente o motor bateu. Vou ter que levar para a oficina, R$3.000 por brejo. Aí o mecânico ali dando glória a Deus, né, Laércio? Os mecânicos rezando, que bata o motor e vem para a minha oficina. E nós, Senhor, que não bata o motor. É assim, minha vida, todo mundo tem que viver. A alegria de um é a tristeza de outro. Então a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter fé. O mundo pode estar caindo sobre a sua cabeça, mas Deus fala: tenha fé, tenha confiança, não tenha medo. Porque se você não tiver medo, vai dar certo. Você vai caminhar sobre as águas, você vai caminhar sobre milagres na sua vida, você vai contemplar os milagres de Deus na sua vida. Se você confiar em Jesus, você vai caminhar sobre as águas. Isso significa dizer que os milagres de Deus irão acontecer na sua vida. Amém? Quem crê? Quem crê que os milagres de Deus vão acontecer na sua vida? Aplauda o Senhor. Isso.